Bom dia, estamos mais uma vez aqui no canal Profissionais da Eletricidade, dando prosseguimento ao treinamento de manutenção em grupos geradores, ok? Queria pedir desculpa aos inscritos, às pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, porque por motivo do carnaval a gente não pôde gravar mais vídeos, mas agora a gente está retornando, tá bom? Antes de começarmos essa aula, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando do nosso canal, estão nos ajudando, estão se inscrevendo, compartilhando. E eu gostaria de pedir a você que está vendo pela primeira vez o nosso vídeo, que veja os vídeos anteriores e que aproveite dessa aula e dê o seu like, se inscreva. Isso é muito importante para nós podermos fazer um material de mais qualidade e dar um apoio melhor às pessoas que interessam por essa área. Tá ok? Então vamos dar início à aula e dar prosseguimento, né, às aulas que já foram dadas. E a gente já vem abordando o assunto motores, né? A gente já teve uma visão global sobre o que é gerador e a gente está agora entrando nas partes do motor, né? Que o motor é montado com vários sistemas. E a gente vai iniciar hoje com o sistema de arrefecimento, né? Sistema de arrefecimento, pessoal, muita gente pergunta ou tem a noção, né, que é só para refrigerar o motor. Ah, o sistema de arrefecimento deve ser para refrigerar o motor, como um ar-condicionado refrigera uma sala. Mas o conceito de arrefecimento é realmente de resfriamento, mas com o intuito de manter o motor numa temperatura ideal para que ele tenha uma boa performance e um baixo consumo de combustível. Então veja a importância do sistema de arrefecimento no motor. Ele propicia, né, um melhor rendimento para o motor e um baixo consumo. Muitas vezes consumo de motores está relacionado à alta temperatura. Performance do motor está relacionado à alta temperatura. Isso também reduz a vida útil do equipamento, certo? Então só existe 3 tipos de falha, como já foi mencionado em vídeos anteriores. É falha de instalação, falha de manutenção ou falha de construção. Então um desses 3 fatores vai influenciar no desenvolvimento da máquina, na vida útil da máquina, ok? Então vamos começar. O sistema de arrefecimento, ele é compreendido de um radiador, de mangueiras, a bomba d'água e uma válvula termostática. Eu vou explicar cada função disso aqui, tá? E um sistema de ventilação para poder fazer com que a água quente que está no motor, que está esquentando o motor, passe por ele e essa temperatura seja exaurida, né? Tem uma exaustão de ar quente, tá? Então o radiador, muita gente associa o sistema de arrefecimento ao radiador só, mas não é só propriamente, é um conjunto de peças que faz com que o sistema de arrefecimento funcione, tá certo? Então o que é o radiador? O radiador nada mais é que um componente que recebe a água quente. Ela vai passar por várias aletas aqui, que vai passar por várias aletas distribuídas, onde essa massa de água quente vai passar por elas, e o ventilador vai soprar o ar frio, né, nessa colmeia, né, nessa área que está sendo distribuída, e irradiar o ar quente para fora ou para dentro, vai depender. Mas no caso do gerador, como eu já tinha falado em outros vídeos, o sistema de refrigeração, ele é soprante, né? Ele sopra o ar, ele puxa o ar por trás e sopra o ar quente pela frente, tá? Diferente do veicular, o veicular ele puxa o ar de fora para a parte interna do motor, a parte frontal do motor, no caso. Então o radiador, se a massa de ar quente estivesse passando direto aqui, o ventilador não teria vazão de ar frio suficiente para refrigerar a água. Então é dividido em várias aletas e formando uma colmeia. Para quê? Para que esse calor seja distribuído numa área maior, para que o vento frio, quando passe, refrigere a água. Porque se fosse passar um volume maior de água e não fosse distribuído no radiador, não teria essa função, ele não teria a troca de calor, certo? Então ele é formado por um reservatório superior e inferior, geralmente é feito de material metálico à base de ferro, tá?
E aqui vai ter várias aletas onde a água quente vai passar, vai vir para cá para baixo da refrigerada, aí vai passar por uma tubulação, vai passar por uma bomba d'água que está ligada ao motor, e essa bomba d'água ela vai ter a função de pressurizar a água para a água estar circulando no bloco. Então a uma determinada temperatura, quando a água estiver circulando no bloco, existe aqui uma válvula, que é a válvula termostática. Uma válvulazinha aqui, fica aqui, termostática. E quando o motor chega numa temperatura que ele vai perder rendimento, ela abre o sistema para que a água quente passe nesse sentido e venha se alojar aqui, ó. Essa água vai passar por aqui quente e o ventilador vai soprar, a vazão vai soprar aqui, o ar quente vai sair por aqui e essa água ela vai ser refrigerada, né, para de novo circular no sistema, certo? E qual seria a temperatura ideal? Geralmente para motores a diesel, né, a temperatura ideal de funcionamento do motor ela fica entre 85 graus Celsius a 90 graus Celsius. Então essa é a temperatura ideal para que o motor a diesel funcione perfeitamente, sem haver desgaste, sem haver perda de potência, perda de aumento de consumo, a vida útil dele aumenta, tá? Dura. Outra coisa que é importante, o motor ele nem pode trabalhar nem muito frio, nem muito quente. Aí o que é que acontece? Por uma instalação ser mal feita, as pessoas, o instalador desconhece, pode pegar o apagador para mim? As pessoas desconhecem, eu queria apagar com a mão só um minuto, gente, que eu vou pegar aqui na produção, eu perdi, desculpa, tá? Mas muita gente desconhece, por desconhecer, coloca o gerador aqui próximo a uma parede, ele sabe que tem que ter uma abertura aqui, certo? Uma dica para vocês de uma falha de sistema de arrefecimento no gerador. Ele pega aqui tem a parede da edificação e ele coloca mais ou menos aqui a abertura. Tá? Então o que acontece aqui? Aqui está diminuindo a vazão de ar quente, porque essa abertura aqui teria que ser ou igual, no mínimo, né? Ou igual, ou 1,5 a área do radiador. Então vamos dizer, a área do radiador é essa, e tem gente que faz a área do radiador essa. Aí o que é que eu faço com isso? Eu reduzindo a área de saída e de exaustão, a massa de ar quente vai ficar praticamente acumulada aqui. E aí o ventilador não tem condições de jogar toda a massa de ar quente, a temperatura do motor tende a subir. Então muitos problemas que acontecem com o radiador é por conta da área que está da abertura. Ou fez porque não desconhecia, ou fez porque a empresa que montou o gerador não passou essa informação para a pessoa. Eu sei que a gente encontra muito isso. E quando não encontra, o gerador totalmente para frente da parede. Quando a gente encontra o gerador totalmente de frente para a parede. Às vezes esse gerador é um gerador que funciona pouco, só para emergência, né? Ele é stand-by, mas se ele funcionar muito tempo, com a parede bloqueando aqui, vai criar uma parede térmica e o radiador vai perder a função. E aí a temperatura vai se elevar e o motor pode até parar por alta temperatura. Então um dos grandes problemas que a gente vê aí relacionado a falhas, existe vários, eu vou falar aqui. Mas um deles é esse. Outra dica que dá muito problema de alta temperatura é o seguinte: a abertura está ok aqui, tá exaurindo o ar. Aí aqui no motor, o motor ele tem um respiro do óleo, que é um caninho que sai aqui, ó. Esse respiro do óleo é para que os gases do óleo eles sejam expelidos pelo motor. Para quê? Para evitar que haja um aumento da elevação de temperatura do óleo no cárter e o óleo espume. Então, para evitar que o óleo espume ele perca as características dele, que ele tem a função dele de fazer, ele sai em forma de gases aqui, ó. E aí o que acontece? Como o ventilador ele puxa
o ar de trás para frente, esses gases em forma de óleo vêm para cá. E ele se deposita nessa área da colmeia do radiador. E aí o que acontece? Quando o gerador para, vai acumulando poeira. E aí você vai diminuir a área de exaustão do ar. Então muitas vezes você vai diagnosticar problemas de sistema de arrefecimento e é o radiador sujo, né? Aí você não precisa fazer intervenção nenhuma, só limpar ele, a temperatura já volta ao normal, ok? Esse é um dos problemas. Aí qual seria a solução viável? Seria colocar esse duto para o lado de fora da sala, ou então depois do radiador, para que essa fumaça seja, esses gases de óleo sejam expelidos, tá? Uma outra função do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é muito importante, vocês estão vendo que é, né? É o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento, existe um debate muito grande sobre o líquido de arrefecimento, né? Se é só água, se eu uso água destilada, se eu uso água de torneira, se eu uso água de poço, se eu uso água com aditivo que vai resolver. Na verdade, minha gente, a água adequada para o sistema de arrefecimento de um motor, qualquer motor, seja ele a diesel, a ignição, a gasolina, qualquer tipo, se ele for com refrigeração, a água, ele vai ter que ter uma água específica, tá? Existem 3 tipos de água no mercado que o pessoal às vezes confunde, mas elas têm as mesmas características, as mesmas funções, tá? Que é a água destilada, a água desmineralizada ou a água deionizada, tá? Muita gente diz, não, mas a água do ar-condicionado serve, tá? Eu vou dizer para você que não serve. Por quê? Porque o processo dali de condensação do ar se transforma em líquido no ar-condicionado é um dos processos de destilação. É apenas um, tá? E além do mais, essa água ela vem com impurezas, né? Do próprio, a tubulação do ar-condicionado, está empoeirado ou não está indo, ele vem com impurezas, tá? Então qual seria a água ideal? É essas 3 que eu falei para você. Existe um equipamento, um instrumento de medição chamado condutivímetro. Ele mede a condutividade da água, certo? E a água ideal para o sistema de arrefecimento é uma água que tenha, no máximo, 10 microsiemens por centímetro cúbico, tá? E esse equipamento ele faz essa medição. Se você tiver a oportunidade de ter um condutivímetro e colocar numa água de torneira normal, você vai ver que ele vai dar 200 e pouco microsiemens. Você vai colocar na água de ar-condicionado, vai dar uns 100 e pouco, vai cair um pouco. E quando você colocar na água destilada ou deionizada ou desmineralizada, vai dar 0,3, 0,5. Vai dar 5, 3, 4 microsiemens. Quer dizer, está dentro da faixa. Essa água ela é água praticamente pura. É 99,9% pura. Essa água, para você ter uma ideia, se você jogar numa tomada, num circuito elétrico, ela nem conduz eletricidade. Porque o que faz a água conduzir eletricidade são os sais contidos nela. Os sais é que propicia a condução de eletricidade na água. A água pura ela não conduz eletricidade, tá? Então essa água é a água ideal para o sistema de arrefecimento. Por quê? Porque é uma água que ela evita a oxidação, porque não vai ter sais para oxidar o metal, porque o motor é metal. Metal com sais vai ter oxidação, né? Aí o sal vai ser o material que vai agredir, né, o metal. Então o que acontece? A água que é recomendada é a água destilada, certo? E o aditivo. O aditivo ele tem uma função importante, né? Por isso que a gente chama o líquido do arrefecimento, que é composto da água destilada com um aditivo. Agora vocês procurem comprar aditivo de boa qualidade, de procedência, né? A não ser que você vá comprar um aditivo e vá analisar no laboratório, aí vai ser um custo alto, né? Para que ele faça uma análise realmente. Mas a função do aditivo em si é evitar que a água entre em ebulição, né? Proteger
a parte metálica, né, de não haver oxidação, né, e manter a temperatura sempre ideal. Realmente a água vai passar por aqui pelo sistema, puxando realmente o calor, e não impureza, e não oxidação. O que é que acontece? Muitas pessoas não dão valor a esse tipo de sistema e colocam qualquer água no sistema de arrefecimento. Aí o que é que vai acontecer? Os sais vão reagir no próprio metal, o motor é metal, vai passar no bloco. Depois, quando o motor esfriar, ele vai criar uma oxidação nas paredes do bloco, de forma que vai criar uma manta térmica nas cavidades do motor, que com o tempo, isso não é de uma hora para outra, mas com o tempo, essa água vai passar por lá e não vai reter o calor suficiente para refrigerar o motor como ele deveria ser. Aí muita gente reclama, meu motor está esquentando, já troquei bomba d'água, já troquei válvula termostática, já troquei até o radiador e não resolve. Por quê? Porque o bloco do motor já está contaminado. Isso acontece com o tempo, mas assim, não é um longo tempo, mas com o tempo, né? Não é um dia, um mês, nem um ano, mas se a pessoa não fizer, não tiver o cuidado, a atenção com o motor, a água vai provocar isso. Vai provocar isso, e isso é tema de dar problema aí, dar dor de cabeça em muitos mecânicos, tá? Porque o cliente não deu o tratamento devido ao sistema de arrefecimento. Então muitos clientes reclamam, meu motor está parando por uma temperatura, eu dou manutenção, meu motor está com alto consumo, muitas vezes está relacionado ao sistema de arrefecimento, tá ok? Então já falei do radiador, da bomba, da válvula, né? No sistema veicular, além da válvula termostática, você vai ter aqui, porque o motor, como não é ligado à árvore de manivela o ventilador, como não é ligado à árvore de manivela do motor, ele tem aqui um motor elétrico, né? Motorzinho aqui. Elétrico, ele é elétrico. E aqui embaixo em cima, embaixo, ele tem aqui um interruptor térmico, que é um interruptor, a turma chama aí vulgarmente de cebolinha, né, do sistema de refrigeração. Por quê? Porque quando o motor está parado, como aspirante, o motor veicular, e o motor quando para no sinal ou está no congestionamento, a temperatura do motor vai tentar aumentar, vai tender a aumentar. Aí o interruptor térmico, como vai aumentar a temperatura aqui, o interruptor térmico vai comutar o sistema para o ventilador entrar e refrigerar. É um sistema de ventilação auxiliar forçada. Isso é para motor veicular, né? Motor estacionário você não tem, desculpa, ele não tem esse tipo de sistema, ok? É só para tirar a dúvida de vocês com relação a isso. Então, minha gente, a gente já viu qual é a água que deve ser colocada. Agora, se o cliente insistir, não tem problema, o equipamento é dele, ele faz o que ele quiser, ele comprou o equipamento. Agora você, como profissional, você tem que orientar e mostrar para ele o que é correto, né? Olha, tem que usar água destilada com aditivo, por isso e isso. Essas coisas que eu expliquei para vocês, tá certo? E muitas vezes o problema dá realmente nos outros componentes, dá na bomba d'água, dá na válvula termostática, mas são problemas que são fáceis de identificar, né? Muitas vezes as pessoas, para mascarar o defeito do sistema, tiram a válvula termostática, e isso não é bom. Porque o motor, porque a válvula termostática ela tem a função de deixar a temperatura, ela abre e fecha durante o funcionamento do equipamento, para manter essa temperatura, para se ter um rendimento e um consumo bom do motor e uma durabilidade maior. Então tem muitos mecânicos aí que quando dá problema de alta temperatura e ele não consegue resolver, ele tira a válvula termostática. Aí o motor funciona, não dá problema de alta temperatura, não existe alarme, né? E eu tinha me esquecido, e eu vou dizer para vocês que no motor também tem os sensores, né? 2 sensores aqui, que as empresas de gerador com o tempo foi tirando um, e eu vou explicar para vocês. Todo motor de 2000 até 2006, 2007 vinha com 2 sensores, tá? Que era o termostato de corte
em um sensor de temperatura tipo PT100, para o controlador monitorar, né, através de uma entrada analógica, o sinal de temperatura do motor. Então, se passasse de um limite que é setado lá na parametrização, ele mandava parar o motor e alarmava a alta temperatura. Bom, pessoal, esse vídeo a gente vai continuar essa aula no próximo vídeo, porque os vídeos muito longos são mais difíceis de baixar, né, na internet, e a gente tem dificuldade de fazer isso, então a gente está fazendo vídeos mais curtos. Então a gente vai fazer agora uma segunda parte desse sistema de arrefecimento, tá ok? A gente continua no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.